Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre as Ilhas Atlânticas, sobre o litoral africano. Bora lá? Havia o arquipélago da Madeira, um conjunto de ilhas originalmente coberto de florestas com madeiras de lei, como o cedro, além de um tipo de árvore que dava uma resina utilizada para tingir tecidos conhecida como sangue de dragão. Dessas ilhas, os portugueses retiraram, a partir do século XV, madeiras para a construção de barcos e ainda plantaram ali cana-de-açúcar. Para lá também migraram muitos portugueses, povoando o local que antes era desabitado. As Ilhas da Madeira eram pontos de parada de barcos, uma aguada nas viagens marítimas pelos oceanos. E também as ilhas do arquipélago de Açores, conhecidas como Ilhas dos Pássaros. Açores é o nome de um pássaro, povoadas a partir do século XV, principalmente por portugueses, holandeses e belgas. Essa era uma característica da formação do Império Português. Para o povoamento das áreas descobertas traziam colonos de diferentes partes da Europa. As ilhas dos Açores também se tornaram pontos de aguada de navios em direção aos mares. Com o desenvolvimento das fazendas de produção de açúcar na colônia portuguesa, foram utilizados escravos, indígenas e africanos. Com o tempo, o número de escravizados trazidos da África aumentou, sobretudo nos engenhos do Nordeste, região mais produtiva. Foi então montado o esquema de exportação de açúcar e importação de cativos africanos que começou a funcionar com mais força a partir de fins do século XVI. Esse esquema correspondia a idas e vindas regulares de navios de portos africanos para portos brasileiros. Desde a primeira metade do século XV, antes mesmo dos portugueses chegarem à América, comerciantes de Portugal já realizavam trocas com grupos de africanos do litoral ocidental do continente, comprando ouro, pimentas e escravos. E para onde iam esses escravos africanos se não havia ainda o trabalho nas plantações de cana no Brasil? Os portugueses levavam esses homens e mulheres escravizados para a Europa. Entre 1441 e 1470, aproximadamente 29 mil escravos foram levados para Portugal e dali distribuídos principalmente no próprio reino e para regiões e países próximos. No período de 1490 a 1530 foram cerca de 46 mil. Essa entrada de africanos na Europa modificou muitos hábitos e costumes das regiões onde foram instalados. Se considerarmos que a expansão islâmica dos séculos VII e VIII foi realizada em grande parte por norte-africanos, podemos calcular a longa africanização da Europa nessa área banhada pelo mar Mediterrâneo. Além de serem conduzidos até a Europa, os africanos escravizados eram também transportados para as ilhas oceânicas, Açores e Madeira, onde trabalhavam na extração de madeira e no cultivo da cana-de-açúcar. O conhecimento que tinham de técnicas agrícolas contribuiu para o sucesso da lavoura açucareira nessas ilhas. Assim, os portugueses levaram essa experiência para o território que conquistaram na América do Sul. Assim, foram sendo criadas rotas de circulação de mercadorias e pessoas no Atlântico, incluindo os portos portugueses, as ilhas do Atlântico e a costa ocidental africana. Em 1482, os portugueses atingiram o litoral da região Congo-Angola, onde encontraram o caminho para o Reino do Congo, que passou a ser um aliado seu na região. Os tratados com os soberanos do Congo e sua conversão ao catolicismo colocaram definitivamente o reino africano nos circuitos comerciais atlânticos. Na costa oriental da África, os portugueses encontraram um mundo diferente ao da costa ocidental. Havia cidades com uma longa tradição de comércio e contato com portos da Índia e da China, e uma presença ativa de navegantes e mercadores do mundo árabe. A riqueza desse comércio e das cidades impressionou muito os portugueses. Lá eles encontraram, ainda no século XV, a rica cidade de Sofala, porto de exportação do ouro que era trazido do interior da África. Ali havia prédios de até três andares e um magnífico palácio de pedra, entre outras construções que maravilham os viajantes europeus. Maravilhavam, né? Na ilha de Kilwa, na atual Tanzânia, onde se trocava o precioso metal por tecidos de algodão e seda, os portugueses instalaram no século XVI sua primeira fortaleza. O interesse pelo comércio da região visava não apenas os produtos africanos, mas as valorizadas mercadorias que ali chegavam trazidas de outros pontos do Oriente. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, bebês. Até a próxima.